Bora lá para o exemplo 2 de movimentos da Terra, tá bom? Vou colocar 2 exercícios nessa parte 2 aqui para não ficar um vídeo tão curto, igual foi o primeiro, tá bom? Vem comigo. Só um detalhe, esse canal foi criado para o intuito de ajudar pessoas de vestibular. Esqueci de me apresentar no primeiro vídeo e no segundo. Meu nome é Thales Tardelli, eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Aqui a gente tem uma imagem do movimento de translação da Terra, tá? E aqui a gente vem marcando o equinócio, tá? E o solstício, tá? Já já eu revejo com vocês o que é cada um dos dois. Considerando as imagens, considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção. Então vamos pensar aqui o seguinte, tá? Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é equinócio. Tá? Tem que lembrar o que é equinócio e solstício. Tá? Lá na videoaula da teoria, eu expliquei para vocês que equinócio é a quantidade igual, tá? É a quantidade igual de distribuição dos raios solares. Isso é equinócio, tá? O solstício, ele já funciona de uma forma um pouquinho diferente, tá? Na verdade, é o oposto disso aqui, tá? Esse é o equinócio, e aqui embaixo eu vou colocar o solstício. O solstício, também chamado de círculo de iluminação, tá? É o que nesse exemplo aqui? Ele é a quantidade desigual, tá bom? Então eu vou colocar aqui que ele é o oposto do equinócio. Porque ele é a quantidade de distribuição de raios solares de forma desigual, tá bom? Por isso, solstício de verão e solstício de inverno. Belezinha, meus amigos? Então vamos lá. Ele quer saber, no dia 21 de junho, às 12 horas, onde que vai estar a sombra? Bom, vamos olhar aqui na imagem que ele deu. 21 de junho é solstício. E como está do lado esquerdo, é solstício de inverno. Então ele quer saber, em Brasília, para onde que vai estar projetada a sombra. Nesse caso aqui, olhando direitinho aqui a nossa imagem, vai estar mandada a sombra para o lado sul. Então, alternativa B de bola. Se fosse solstício em dezembro, seria para a direção norte. A sombra, né? E aqui é o lado esquerdo. Na verdade, lado norte não. Lado esquerdo não, desculpa. E no caso é o... Belezinha? E aqui teria a sombra do lado... Só lembrar aqui, pedir para não fazer confusão. Leste. E aqui, oeste. Belezinha, gente? Entendido esse exercício? Foi fácil, né? Exercício fácil. Vamos para o próximo, então. Bora lá, Taleco aqui na área, para mais um exemplo de movimentos terrestres. Vem comigo. Erastótenes fez a primeira medição precisa da circunferência da Terra. Havia algum tempo, os gregos já imaginavam que a Terra deveria ser uma esfera, em vista da sombra curva projetada na Lua. Usando uma informação trazida até ele por um viajante e visita à Biblioteca de Alexandria, que o Sol ao meio-dia incidia diretamente sobre um poço perto de Aswan, Erastótenes percebeu que podia calcular a circunferência do mundo todo. Tá bom? Então aqui é um exercício muito interessante para a gente trabalhar, tá? Porque vai falar da dinâmica do movimento terrestre e do cálculo de Erastótenes, tá bom? Eu falei para vocês na videoaula que não caía muito essa parte de Erastótenes, mas essa faculdade aqui, ela realmente, às vezes, alguma hora, ela vai cobrar, tá bom? Mas não necessariamente no Enem, essas faculdades assim, de vestibular, vão cobrar, tá bom?
eu grifar aqui certinho pra gente lembrar. Considerando o método utilizado por Eratóstenes, tá? E também a história da cartografia, é correto dizer que cartografia eu não disse para vocês, tá? Não expliquei para vocês, mas aproveito aqui para poder fazer o resumo, tá? E poder revisar com vocês, tá? A cartografia, tá, meus amores? A cartografia é a atividade, tá? Que vai apresentar a conjuntura de confecção de mapas, tá bom? Então, ó, cartografia. Vou colocar aqui para você. É uma técnica. Tem mais coisa, tá, para definir. Mas ela é uma técnica de confecção de mapa. Certinho, meus amigos? Então, a cartografia é isso, tá? É isso que ela estuda. É a técnica de confecção de mapas. Então, vamos ler as alternativas. Para chegar às medidas da Terra, Eratóstenes usou como base as coordenadas geográficas, que servem para medir as latitudes, que são os paralelos. Não, latitude não é paralelo, tá? Latitude você não mede em paralelo. Peraí, falei besteira aqui. Latitude sim é paralelo, mas ele não usou como base para medir a latitude. Vou tirar um pouquinho o tamanho aqui, porque tá muito grande esse planeta aqui. Para vocês ficarem mais perto de mim. Tá? Não é medir as latitudes. Ele não queria medir as latitudes, ele queria medir os... Ele queria medir... Ele queria medir a sombra e não latitude. A percepção de que os raios solares ao meio-dia mantinham a mesma inclinação em todas as latitudes foi a base para Eratóstenes calcular seu cálculo? Não, não foi a base. Tá? Ele não usou essa base de que eles vão ter a mesma inclinação. Ele não foi essa base que ele usou. A referência ao Sol do meio-dia foi a chave para se chegar a uma coordenada geográfica fundamental para o cálculo de Eratóstenes, que é o meridiano. Perfeito. Ele usou o meridiano e não os paralelos, tá, gente? Ele usou os meridianos, porque ele quis basear na medida de Alexandria e de Siena. E Alexandria e Siena, uma fica na parte norte, outra fica na parte sul, tá bom? Perfeita alternativa. Vamos ler a alternativa D aqui. Por que não é a D? O Sol incide em ângulos diferentes, conforme os diferentes meridianos. E com esse saber, Eratóstenes conseguiu realizar o seu cálculo. Não, não é por conta desse Sol incidir em diferentes ângulos. Tá? Belezinha? A percepção de que a Terra era esférica ajudou no cálculo preciso de Eratóstenes, pois esse fato explica porque a Terra possui diferentes longitudes. Não, não é por conta desse fator que a Terra é explicada por ter diferentes latitudes. Belezinha, meus amigos? Anotaram os distratores? Eu espero que sim. Essa é a questão da FMABAC, Faculdade de Medicina lá em São Paulo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom?